Temos as nossas contas públicas de novo num déficit, portanto, no vermelho, ao registrar um déficit orçamental de 0,2% no primeiro trimestre do ano. Isto já faz soar novamente os sinais de alarme? Bem, eu creio que os determinantes deste déficit neste período teve essencialmente a ver com uma subida das despesas que as receitas não acompanharam, nomeadamente a questão da subida das pensões e uma boa parte da despesa com os salários. Não é? Creio que uma das razões também que este número sobressai é porque nós no período homólogo, tivemos um superávit histórico que não se verificava desde o ano 2000, se não estou em erro, e creio que foi por isso que este número ganhou mais destaque. É óbvio que a sustentabilidade das contas públicas é fundamental. Se não fosse, ou seja, se nós olharmos para 2022, se não estou em erro, cada português pagou em média, cerca de mais de 400 euros pelos juros da dívida pública. Em 24, aquilo que estava no Plano de Estabilidade e Crescimento apresentado pelo Ministro Medina no ano passado, cada português iria pagar mais de 700 euros, apesar da histórica consolidação orçamental que houve. O que é certo é que, com a subida das taxas de juros, estes encargos obviamente que aumentam. É preciso ser vigilante, é preciso assegurar que de facto Portugal continua na sua trajetória de contenção da dívida, principalmente numa era em que os juros estão tão elevados. Tradicionalmente, com exceção, como dizia bem, do primeiro trimestre do ano passado, que teve de facto um excedente histórico, é tradicional que as contas públicas entrem no vermelho no primeiro trimestre deste ano. Mas, ao contrário de outros anos, nós temos aqui um conjunto. Houve uma mudança de executivo, portanto, uma introdução de novas medidas, nomeadamente até do ponto de vista fiscal, que entrarão em vigor e, portanto, a baixa de IRS... Ou não, também é verdade, sim. Já lá vamos analisar essa questão da política, mas de facto estamos aqui perante IVA da luz, portagens, há um conjunto, a valorização da carreira dos professores, é tudo um acréscimo de despesa pública. A evolução do tempo. Do tempo de serviço dos professores e sem medidas de acréscimo de receita. Acha que é possível, de facto, manter a expectativa de que o ano terminará com um excedente orçamental de 0,3%, como o Executivo antecipa? Eu creio que uma boa parte disso vai ser um bocadinho o desempenho da economia, não é? A receita fiscal cresce e varia muito com o nível de atividade económica, como é óbvio, pelos instrumentos, pelos principais itens de receita que o Estado tem. Ser possível é sempre... Vamos ver se é preciso algum tipo de medida compensatória. Eu creio que a filosofia deste governo era um pouco desonerar as taxas, alargando a base tributária. Ou seja, reduzindo talvez um número que, se calhar, no contexto português, é a minha opinião, é demasiado alargado de benefícios e isenções, que tornam, por um lado, todo o sistema fiscal muito mais complexo e muito mais custoso de gerir também para o contribuinte, e ao fazê-lo também, ao diminuir todas essas possibilidades, todas essas combinações de isenções, também contribui para um aumento da base fiscal, não é? Ou seja, para um aumento do número de empresas que efetivamente pagam, o número de pessoas que pagam impostos. Creio que seria um bocadinho essa a estratégia do governo. Vamos ver se vai chegar a bom porto. Vai ser muito ditada por aquilo que será a dinâmica da economia, não é? E a sua expectativa relativamente à dinâmica da economia, tendo em conta aquilo que tem sido o comportamento das exportações? É verdade que o mercado de trabalho com boas notícias por enquanto ainda. O que é que vê nessa... Sabe que os economistas são famosos por terem conseguido prever 5 das últimas 2 recessões, não é? Nós estamos sempre a dizer que o diabo está à espreita. Eu confesso que tenho-me surpreendido pela positiva, porque, vamos lá ver, a política monetária tem um efeito desfasado na economia. Ou seja, o Banco Central Europeu sobe as taxas de juros para, não sejamos ingênuos, retirar poder de compra a famílias, empresas arrefecer a economia e governos, para abrandar o nível de atividade económica, para deixar de haver tanta pressão sobre os níveis de preços, mas esse efeito não é imediato. Aliás, basta ver, por exemplo, no caso dos portugueses, que têm empréstimos a taxa de juros variável, o indexante muitas vezes é 6 meses ou 12 meses, por isso está sempre só atualizado a cada 6 ou 12 meses. Por isso há ali um período de desfazamento entre o que são as subidas das taxas de juros e o que é o impacto no nível de atividade económica. Pois bem, quer dizer, se nós olharmos se nós até setembro do ano passado,
aquilo que nós víamos é que, se olhássemos para trás, e sabendo que a política monetária tipicamente exerce o seu impacto 12 a 18 meses após a subida das taxas, nós ainda tínhamos o grosso da subida das taxas, não é, para sentir. Tipicamente sentiria 12 a 18 meses depois. Por isso eu estive muito mais pessimista relativamente ao desempenho da economia neste primeiro semestre e primeiro trimestre que aquilo que a economia acabou por mostrar. Por isso, estas previsões valem o que valem. A economia portuguesa, e não só, tem mostrado uma resiliência, mas sobretudo a portuguesa, tem mostrado uma resiliência muito surpreendente em termos de nível de atividade económica. Mas lá está, quer dizer, tudo pode mudar de um momento para o outro, enquanto os níveis de desemprego se mantiverem muito baixos, o nível de desemprego se mantiverem elevados, creio que tudo isto irá correr bem, se quisermos pôr as coisas desta maneira. O perigo, obviamente, é que uma escalada do desemprego mude tudo muito depressa. Mas à partida, no caso, já que estamos a falar aqui dos juros, acha que é expectável que de facto o BCE continue o seu ritmo de descida dos juros deste ano com um alívio adicional nas finanças das famílias, ou de facto precisamente porque a economia não está a desacelerar, se calhar ao ritmo, nem os preços estão a desacelerar ao ritmo que o BCE gostaria que estivessem? Eu acho que é mais o segundo fator. Isto aconteceu nos Estados Unidos, houve uma aceleração da inflação que depois subiu um bocadinho. Mas a Fed teve que suster essa descida. Tivemos também na Europa, os últimos números também já foi uma estabilização da inflação ainda assim a um nível acima daquilo que é o objetivo do Banco Central Europeu, que são os 2% a 2 anos, a médio prazo. Toda esta discussão é complexa porque ela assenta numa coisa que os economistas chamam de taxa de juros natural. É a taxa de juro em que a inflação é estável. Não é? É a taxa de juros de longo prazo e que reflete características fundamentais das economias. No fundo, qual é o retorno que a economia dá ao investimento. Não é? E por isso a pergunta tem que ser: o que é que aconteceu à taxa de juros natural? Será que ela subiu? Será que ela desceu? Será que ela é diferente de 2019? O que é que aconteceu à taxa de juros natural? E há indicadores, quer para um lado, quer para o outro, de que a taxa de juros natural terá mudado. Por um lado, o facto de que o Sudeste Asiático está a procurar muito menos títulos de dívida, muito menos poupança na Europa, está a injetar muito menos dinheiro naquilo que é a dívida europeia e a dívida americana, pode trazer aqui uma subida daquilo que é a taxa de juros natural. Porquê? Porque, havendo menos procura de títulos, os títulos que são emitidos têm que pagar um retorno maior para conseguirem ser vendidos. Não é? Esse é um fator. Outro fator também pode estar a ver com as dinâmicas demográficas. Não é? Porque se nós temos uma maior proporção das pessoas em meia-idade do que em idade jovem, as pessoas em meia-idade, ali dos 45 a 55 anos, são as pessoas que têm maior disponibilidade monetária, são tipicamente as pessoas que efetivam poupança. As pessoas mais jovens, ali entre os 20 e os 45, são aquelas que pedem emprestado. Se há menos procura e mais oferta de fundos, a taxa de juros também tende a descer. Mas essa transição demográfica que tem sido a caracterização da economia tem-se abrandado. E esse efeito pode estar a desaparecer. Por outro lado, o aumento da longevidade faz com que as pessoas mais velhas, haja uma proporção de pessoas mais velhas maior, tipicamente têm taxas de poupança mais baixas, o que faz, por outro lado, que, havendo menos poupança, que aumenta a taxa de juros. Por outro lado, tivemos a questão do Covid e da pandemia, que trouxe uma aceleração da digitalização que sugeriria um aumento da produtividade das empresas. E o aumento da produtividade das empresas aumenta a rentabilidade dos investimentos, por sua vez aumenta o valor da taxa de juros natural. Por isso, há aqui uma incerteza enorme sobre a taxa de juros natural. Eu vi estimativas recentes sobre o que é a taxa de juros natural. O consenso é que terá subido cerca de 1%, teria estado terreno negativo até à pandemia e que agora estará cerca de 0,5% ou perto disso, o que faz com que a taxa de juros do Banco Central Europeu irá mudar até que chegue a um ponto em que a taxa de juros natural seja neutra em termos de inflação. Sim. E isso traduz como? Quando para o investidor for indiferente, uma vez ajustado ao risco, claro, investir nos mercados financeiros, às taxas de juros que estão prevalentes, ou investir na economia real. Porque se não houver esse equilíbrio, ou há um grande fluxo financeiro para a economia real que vai aquecer a economia, vai subir a inflação, ou é o inverso. As pessoas não querem investir na economia real e metem tudo no banco
a rede de juros, o que depois faz com que haja descida da inflação. A algures estará uma taxa de juros nominal do Banco Central Europeu que irá estabilizar a inflação nos 2% relativamente à taxa de juros natural. E é este jogo da palpadelas às escuras que o Banco Central tem que fazer, porque a taxa de juros natural é uma construção teórica abstrata dos economistas. Não é uma coisa que a gente pode ir à realidade e medir. Exato. Por isso, nesse sentido, o que o Banco Central Europeu irá fazer é irá baixando as taxas enquanto a inflação não atingir não entrar numa trajetória estável. E creio que será essa guardar os sinais. Mas que existe um consenso que o nível da taxa de juro do Banco Central Europeu, que dará uma taxa de inflação estável nos 2%, é mais elevada que qualquer antes da pandemia. Apesar de haver aqui fatores de sinais contrários, tudo junto, novos fora, não é? Como costuma dizer, a expectativa dos economistas é que a taxa de juro natural tenha subido e, consequentemente, a taxa de juro nominal do BCE, que assegura uma inflação de 2%, também ela terá subido. Por isso, 3,45 parece-me elevado relativamente àquilo que será a taxa de juros de longo prazo, mas creio que não voltará ao território negativo ou de zero, ou perto disso, que era antigamente.